Olá, seja bem-vindo. Na antiguidade, muito antes das modernas religiões surgirem e proclamarem a existência de um único Deus, existiam crenças das mais variadas e deuses dos mais diversos tipos e exigências. Neste vídeo, você conhecerá as crenças ou religiões mais insanas da história da humanidade. Prepare sua fé. Se voltarmos poucos milhares de anos e nos atentarmos ao que a humanidade se agarrava para ter controle sobre seu cotidiano, veremos que suas crenças iam muito além de um único Deus. E cada um daqueles deuses e deusas tinha funções específicas aqui na Terra. Por exemplo, Poseidon, o deus dos mares, de origem creta e adorado por gregos e romanos, respondia pelas tempestades e tinha controle sobre os terremotos e maremotos. Já Afrodite, da mitologia grega, era tida como a deusa do amor, da beleza, do desejo e da fertilidade. E havia o Todo-Poderoso, o deus dos deuses, o maioral do Olimpo, Zeus. Bom, o que veremos a seguir são as religiões antigas que, para os padrões de hoje, muita gente as consideraria algo sem sentido, talvez até insanas. Mas não para aqueles que acreditavam e seguiam. Afinal, fé não se discute, não é verdade? Mesmo porque nosso Deus único é, literariamente, mais novo do que os deuses da antiguidade. Bom, a civilização maia, que se desenvolveu na região conhecida como Mesoamérica, teve seu auge entre 250 d.C. e 900 d.C. Esta civilização pré-colombiana tinha seus principais centros localizados na Guatemala e no México. Mas vestígios também foram encontrados em El Salvador, Belize, Honduras e outras regiões centro-americanas. Os maias eram politeístas e acreditavam que seus deuses habitavam em um local chamado Tamuanchan, um paraíso mitológico. Eles consideravam que os acontecimentos do mundo natural eram regidos por forças espirituais e pelo poder dos ancestrais. Locais da natureza, como cavernas, eram vistos como sagrados e como portas para o mundo sobrenatural. Os maias acreditavam que os sacrifícios humanos eram importantes para garantir que os deuses estivessem satisfeitos e sustentassem o funcionamento do universo. Eles costumavam sacrificar prisioneiros de guerra, mas acredite, havia também voluntários. Cidadãos que, por algum motivo que só eles deviam conhecer, se entregavam voluntariamente ao sacrifício. Os sacrifícios aconteciam em rituais bastante violentos, sendo as formas mais comuns a decapitação e a retirada do coração enquanto a pessoa estivesse viva. As principais divindades maias foram Itzamna, deus criador do universo, o deus Sol, Kinish-Ahau, Shak, deus relacionado à água, Bolon-Tzakab, deus relacionado ao cetro, Push, deus da morte, e Ixchel, a senhora do arco-íris. No centro-sul do México atual, vivia um povo conhecido como Aztecas. Eles acreditavam ter vindo de um lugar chamado Aztiam. Sua religião era vastamente rica e variada, repleta de deuses e criaturas sobrenaturais. Como os romanos, eles tinham o costume de adotar os deuses dos povos que conquistavam, incorporando-os à sua própria crença. A religião asteca era politeísta, com deuses representando elementos naturais como a água, a terra, o fogo, o vento e a lua. Outros deuses eram a personificação de coisas que lhes causavam medo. Eles acreditavam em uma série de mundos anteriores ao atual, cada um formado por um sol diferente.
No primeiro mundo, gigantes foram exterminados por jaguares enviados pelo deus Tezcatlipoca. No segundo, os humanos foram transformados em macacos por um grande vento criado por Quetzalcoatl. No terceiro, os humanos se transformaram em pássaros para escapar de uma chuva de fogo enviada por Tlaloc. No quarto, os humanos se transformaram em peixes para sobreviver a um dilúvio causado pela deusa, com uma pronúncia nada fácil do nome, Xiaotiulique. E no mundo atual, acreditava-se que os humanos estavam predestinados a desaparecer devido a terremotos causados pelo Deus do Sol. Os astecas acreditavam que tinham uma missão sagrada: manter o sol brilhando até o fim dos tempos. Para cumprir essa missão, eles praticavam rituais de sacrifício, ecoando o sacrifício que acreditavam que os deuses haviam feito para eles. Os sacrifícios eram geralmente realizados com prisioneiros de guerra. Para os astecas, era uma honra dar a vida em nome de um deus. Eles, assim como outras civilizações da Mesoamérica, capturavam pessoas de tribos, aldeias e até mesmo civilizações inimigas para o sacrifício. Eles costumavam atacar sob o manto da noite ou ao amanhecer. Eles se moviam silenciosamente, primeiro matando os animais. Em seguida, entravam na cabana do líder e o matavam. Após eliminar o líder inimigo, eles atacavam aqueles que estavam dormindo ou distraídos. Aqueles que resistiam eram atingidos na cabeça até ficarem inconscientes. Depois de capturar outras pessoas, eles vendiam as mulheres, os homens fracos e as crianças para os nobres. Apenas os mais fortes e saudáveis eram selecionados para o sacrifício, um destino que, para os astecas, era uma honra. As religiões védicas se referem a uma variedade de tradições religiosas que floresceram na antiga sociedade indo-ariana, uma cultura predominantemente nômade que se estabeleceu no subcontinente indiano por volta de 1500 a.C. Essas tradições são principalmente baseadas nos Vedas, uma coleção de hinos religiosos, rituais e filosofia que foram compostos em sânscrito védico. Os Vedas são divididos em 4 textos principais: o Rig Veda, o Samaveda, o Ayurveda e o Atharva Veda. O Rig Veda, também chamado de o Livro dos Hinos, é uma antiga coleção indiana de hinos, escrita em sânscrito védico, compostos em forma poética, para serem recitados em rituais de sacrifício. Os versos cantados em Samaveda são parte do Rig Veda. O Ayurveda, por sua vez, é uma coleção de hinos, portanto, para serem lidos em voz baixa durante os mesmos tipos de rituais. Já o Atharva Veda foi incluído como Veda tardiamente e contém fórmulas de encantamento para a cura. Outros textos ainda mais antigos, como os Brahmans, os Aranyakas e os Upanishads e os primeiros Shirauta Sutras, também são da mesma raiz védica, que, por sua vez, é precursora do hinduísmo contemporâneo. Os rishis, ou sábios dos Vedas, eram vistos como poetas inspirados e visionários. No período subsequente ao védico, eles foram reconhecidos como ouvintes de um Veda eterno, o Shirauta. A adoração na religião védica envolvia a realização de sacrifícios, que incluíam a recitação de versos do Rig Veda, o canto de samãs e a murmuração de mantras de oferenda, ou yayus. Os rituais eram conduzidos pelos sacerdotes para as 3 classes superiores da sociedade védica, excluindo os Sudras, que formam a segunda mais baixa casta hindu. Eles são os servos
dos Brahmãs, dos Kshatriyas e dos Vaishyas. Abaixo deles vêm os Dalitas, os impuros e intocáveis. Durante os rituais, as oferendas eram feitas na esperança de chuvas abundantes, gado, prole, longevidade e ascensão ao céu. O panteão védico era composto por várias divindades principais, incluindo Indra, Agni, o fogo sacrificial, e Soma, que também é o nome de uma bebida considerada mágica. Outras divindades incluíam Mitra Varuna, Aryaman, Bhaga e Yamsa, além de divindades da natureza como Surya, o sol, Vayu, o vento, Prithvi, a terra. As deusas incluíam Ushas, o amanhecer, Prithvi e Aditi. Até os rios, especialmente o Sarasvati, eram também venerados como deusas. Sarasvati, a deusa hindu da sabedoria, das artes e da música, era a mais famosa por ser, ao mesmo tempo, o poder e a esposa de Brahma, o criador do mundo. Os deuses não eram considerados onipotentes. A relação entre humanos e deidades era transacional, como Agni atuando como mensageiro entre os dois grupos. A religião védica evoluiu para as práticas hindus de yoga e Vedanta, um caminho espiritual que se considera a essência dos Vedas, interpretando o panteão védico como uma visão unificada do universo, com Deus percebido como imanente e transcendente nas formas de Ishvara e Brahma. Esses sistemas de pensamento pós-védicos, juntamente com textos posteriores, como os Upanishads, e épicos como o Bhagavad Gita e Mahabharata, foram preservados integralmente e formam a base do hinduísmo moderno. As tradições rituais da religião védica são mantidas na tradição conservadora do Siralta, com a exceção do sacrifício de animais, que foi em grande parte abandonado pelas castas superiores no final do período védico, em parte devido à influência do budismo e do jainismo, que criticam tais práticas. O panteão de deuses proto-indo-europeus e suas crenças se originaram na região do Mar Negro e do Cáspio, uma região que se estende da Ucrânia, Rússia e Cazaquistão modernos até a Europa. À medida que os proto-indo-europeus migravam e interagiam com outras culturas, as crenças religiosas se espalhavam e evoluíam. A religião védica, que surgiu na Índia Antiga por volta de 1500 a.C., é bem duvidosa essa data, porque ela pode ir até 7000 a.C. Compartilha muitas semelhanças com esses proto-indo-europeus. Por exemplo, o deus védico Indra, o rei dos deuses, o deus do trovão e da chuva, é surpreendentemente semelhante ao deus proto-indo-europeu, Perkuonus, semelhante ao deus do fogo védico Ani, que pode ser rastreado até o deus proto-indo-europeu Anguenos. A influência do panteão proto-indo-europeu também pode ser vista na mitologia greco-romana. O deus grego Zeus e o deus romano Júpiter compartilham característica com o deus do céu, Divasptar. Além disso, o deus grego do mar, Poseidon, e o deus romano Netuno têm semelhanças com o deus proto-indo-europeu da água, Epon-Nepotes. Os sumérios, que habitavam a região do atual Iraque, desenvolveram um dos primeiros sistemas conhecidos de escrita, conhecido por cuneiforme. Isso permitiu que eles documentassem suas crenças religiosas, que giravam em torno de um panteão de deuses, incluindo Anu, o deus do céu, e Enlil, o deus do vento e das tempestades. Esses deuses influenciariam posteriormente as crenças religiosas dos ascadianos, babilônios e assírios. Por outro lado, os pelasgos ou pelasgianos
Era um povo pré-helênico que habitava partes da Grécia e da região do Egeu, antes da chegada dos gregos. Pouco se sabe sobre sua religião, devido à escassez de registros ou artefatos sobreviventes. No entanto, acredita-se que eles praticavam uma forma de animismo ou adoração à natureza, com foco na fertilidade e em divindades agrícolas. Essa narrativa destaca a diversidade e a riqueza das tradições religiosas antigas, que continuam a influenciar as crenças e práticas contemporâneas. Alguns estudiosos sugerem que os pelasgos podem ter influenciado o desenvolvimento da religião grega primitiva, particularmente o culto à deusa da terra, Gaia, e outras divindades quitônicas, ou seja, do mundo subterrâneo. No Egito dinástico, antes da unificação do Alto e Baixo Egito, por volta de 3000 a.C., várias divindades locais eram adoradas. Algumas dessas divindades, como o deus falcão Horus e a deusa vaca Hathor, seriam posteriormente incorporadas ao panteão egípcio durante o período dinástico. Os primeiros egípcios também acreditavam no conceito de Ma'at, uma ordem cósmica que mantinha o equilíbrio e a harmonia no universo. Os minoicos, que viveram na ilha de Creta, foram outra cultura influente da Idade do Bronze. Eles são mais conhecidos pelo Palácio de Knossos, que apresentavam elaborados afrescos retratando cenas religiosas. A religião minoica parece ter sido centrada em torno de uma grande deusa associada à fertilidade, natureza e possivelmente ao submundo, conhecida como a Grande Deusa ou Deusa Mãe ou ainda a Deusa Serpente, tanto que em sua estatueta ela é representada com 4 serpentes enroladas em seu corpo e nas mãos. Os minoicos também tinham um deus masculino, representado como um touro, ou um homem com cabeça de touro, que, em conexão com Baco, pode ter sido consorte da grande deusa. Dionísio aparece nas primeiras formas de escrita, bem como em hieróglifos, que antecedem a própria escrita. A religião minoica era centrada no culto a essas várias divindades, com forte ênfase na deusa-mãe, que estava associada aos animais e à natureza. Outras divindades importantes, como o mestre dos animais e o pai do céu, faziam parte deste panteão, e os minoicos praticavam rituais que envolviam sacrifícios de animais, procissões, orgias e oferendas. Os símbolos religiosos incluíam o machado de 2 cabeças, a tigela e a serpente. Marte, conhecido na mitologia romana como o deus da guerra, era uma figura de grande importância e reverência. Filho de Júpiter, o pai de todos os deuses, e Juno, a deusa do casamento e do nascimento, Marte era uma figura imponente, representando o poder militar que garantia a paz em Roma. Contrastando com sua irmã Minerva, que representava a guerra justa e diplomática, Marte era o deus da guerra sangrenta, conhecido por sua agressividade e violência. Ele era temido, mas também respeitado, pois era ele quem defendia Roma nas batalhas mais difíceis. Além de ser um guerreiro formidável, Marte também era conhecido como o guardião dos agricultores e da agricultura. Isso mostra a dualidade de seu caráter. Um deus que podia trazer tanto a destruição quanto a vida. Marte também teve o seu caso amoroso com Vênus, a deusa do amor, apesar dela ser casada com Vulcano. Dessa relação proibida nasceu Cupido, o deus do desejo amoroso. Os romanos consideravam-se descendentes de Marte, pois ele era o pai de Rômulo e Remo, os lendários fundadores de Roma. Isso aumentava ainda mais a importância de Marte para o povo romano. Marte era tão importante para os romanos que o mês de março foi dedicado a ele.
A figura de Marte, com sua armadura magnífica, seu escudo e sua lança, é uma lembrança do poderio militar de Roma e do deus que os protegia. Mesmo sendo considerado um deus cruel e rude, Marte desempenhou um papel crucial na mitologia e nas histórias romanas. Se algo não fosse bem, por exemplo, na colheita, parecia que levar os inimigos ao sacrifício ritual satisfazia seus deuses e tudo voltava ao normal. Sabemos hoje que não é bem assim que funciona, mas a crença, a fé é algo inexplicável. E naqueles tempos antigos, quando a ciência ainda não existia para explicar os fenômenos da natureza, um raio que caísse do céu poderia significar que alguém no outro mundo não estava feliz. Nos vemos na próxima. Obrigado por assistir. Fique com Deus ou com os deuses, conforme sua crença. E até a próxima. Tchau.